Bom, voltamos às atualidades aqui com o doutor Ulisses, oftalmologista. Ele já esteve aqui nesse programa e ele voltou, que nós até já tínhamos combinado, para falar de glaucoma. Vamos cumprimentar. Ô, Ulisses, satisfação novamente, hein? Obrigado, doutor. Mais uma vez aqui é um prazer estar falando com o senhor aqui. Obrigado. Bom, olha, glaucoma, eu queria perguntando, antes de saber o que é o glaucoma, a incidência do glaucoma é assim, muito forte, como é assim na população? Então, doutor, em geral, o glaucoma, a frequência maior do glaucoma, ele vai se dar acima de 35 anos, né? Que é o glaucoma juvenil, o glaucoma congênito, ele não tem tanta frequência, né? O juvenil deve estar em torno de 1 para 100 mil, é bem pequena, só que a maior parte dos pacientes que têm glaucoma, eles têm uma idade mais avançada, acima de 35, 40 anos, que vai ser uma incidência maior na população. E agora, Ulisses, o que é exatamente o glaucoma? Então, o glaucoma, por definição, é uma neuropatia óptica, então é uma lesão do nervo óptico. A maior parte das vezes ele está relacionada à variação de pressão, então ao aumento da pressão ocular. Existem alguns glaucomas que não têm uma pressão elevada, né? Glaucomas que a gente chama de glaucoma de pressão normal. Então, existe o glaucoma que não tem pressão ocular elevada. O que seria pressão elevada? A gente considera uma pressão elevada acima de 20 milímetros de mercúrio, né? Então, medida no consultório com o oftalmologista, acima de 20 milímetros de mercúrio, a gente considera uma pressão acima do normal. Agora, Luiz, uma coisa, há vários tipos de glaucoma. E existe assim com uma incidência maior? A incidência maior de glaucoma é o glaucoma de pressão de ângulo aberto, né? O que seria esse ângulo? O que a gente considera? O ângulo aberto é o ângulo que a gente fala, o ângulo camelular, é o ralinho do olho, né? Então é por onde drena o líquido que preenche uma parte ali do olho, né? E esse ângulo ele pode ser aberto ou fechado, né? A maioria dos pacientes que tem glaucoma é um glaucoma de ângulo aberto, mas o glaucoma de ângulo fechado ou estreito, o tratamento para ele é muito melhor do que o glaucoma de ângulo aberto, porque muitas vezes ele aparece junto por causa da catarata. Então, a catarata, o enrijecimento do cristalino, ele vai fechando mais esse ângulo e aí a pressão sobe. E quando a gente opera a catarata, a gente consegue abrir esse ângulo, a pressão normaliza e muitas vezes você não precisa pingar colírio para o resto da vida nesse tipo de glaucoma de ângulo fechado, né? Agora, tem assim uma incidência, você falou da idade acima dos 35, mas tem assim em raças, a hereditariedade, é importante? Sim. Se você for falar de glaucoma de ângulo aberto, a raça negra tem um pouco mais de prevalência no glaucoma. E o glaucoma de pressão normal, ele dá mais em raças asiáticas, né? Pacientes que têm miopia têm um pouco mais de glaucoma de ângulo aberto e pacientes que têm hipermetropia é muito mais frequente ter glaucoma de ângulo fechado. Então, paciente que é hipermétropo, a gente também tem que ficar bem atento para que veja se esse ângulo está fechando, enfim, a pressão está variando. Então, por isso que é importante a visita ao oftalmologista. Agora, o diagnóstico, como é feito o diagnóstico? Então, doutor, o diagnóstico ele é feito por vários fatores que a gente faz no consultório. Então, a pressão intraocular... Pressão é uma delas. Isso, pressão é muito importante, né? A espessura de córnea é um parâmetro importante também. O campo visual, então se o paciente começou a ter perda de campo visual, então é importante fazer um campo visual, uma campimetria computadorizada, né? E hoje a gente tem alguns outros recursos que indicam antes se eu tenho um glaucoma. Uma tomografia de coerência óptica, que a gente analisa o nervo óptico, um GDX também e um FDT, né? Que é um outro tipo de campo também que ele analisa outras células do nervo óptico ali. Então, juntando todos esses fatores, a gente vai então dar o diagnóstico
da lesão do nervo óptico, né? Com certeza, se eu já tenho uma lesão do campo visual com o exame clínico no mapeamento de retina e compatível com aquela lesão do nervo óptico, com aquela lesão do campo visual, a gente já pode fechar diagnóstico de glaucoma. Agora, Ulisses, como assim é feito o tratamento? O tratamento é difícil? Tem boa resolução? Então, graças a Deus, hoje em dia a gente tem um arsenal grande de medicações, de colírios para controlar essa pressão intraocular, né? Então, hoje a gente consegue controlar bastante essa pressão e retardar a lesão do nervo óptico, a lesão do glaucoma cada vez mais, né? E a indústria vai pesquisando isso. Como em toda a medicina, a gente tem um grande avanço nessa área. Além dessas medicações, a gente tem cirurgias para glaucoma. Né? Sim. Então, essas cirurgias para glaucoma são, por exemplo, tubos que a gente pode colocar com válvulas, que ele controla a pressão intraocular. Tem outros tubos que a gente pode fazer para pacientes que não estão nas últimas, que não é a última opção, que existe esse tratamento para que você não precise pingar o colírio, ou também existe um tipo de laser que a gente pode atirar naquele ângulo e ele também controlar a pressão intraocular, né? E eu não precisar dos colírios para controlar a pressão do olho do paciente. Agora, por exemplo, o paciente faz um tratamento ou mesmo até a cirurgia, ele pode esperar-se uma resolução muito boa, ele se recupera a sua visão, como é que... Então, doutor, a cirurgia, por exemplo, as cirurgias mais tardias do glaucoma que a gente faz, para que são aqueles pacientes que já estão bem ruins, que não estão controlados, que nada controla, colírio. O problema do glaucoma é que é uma lesão do nervo, né? Sim, que nem você lesar a coluna, né? Sim. Dificilmente ele volta. Lesou, morreu o nervo, né? Então, que perdeu, já perdeu, né? A ideia é que, desculpe, que a gente consiga manter a visão que o paciente tem, né? Algumas vezes, na cirurgia do glaucoma, a gente pode até perder um pouco mais desses nervos por causa do próprio procedimento cirúrgico, né? Então, voltar a visão pós-cirurgia de glaucoma, infelizmente, a gente não consegue. Quer dizer, então, tudo se deve fazer para evitar chegar até lá. Mesmo tendo glaucoma, fazendo um tratamento, visitando o oftalmo com a frequência, pode evitar essa lesão de nervo que vem afetar aí a sua vista como um todo, completamente. Sim, é muito importante que a gente visite o oftalmologista, né, anualmente. Acima dos 35 anos é imprescindível que a gente meça a pressão intraocular do paciente para a gente ter um parâmetro, ver se aquele paciente está aumentando ao longo do ano a pressão intraocular e aí intervir para que a gente consiga prevenir uma progressão, uma piora do glaucoma. Quer dizer, aquele que vem fazendo tratamento do glaucoma, aquilo que você falou, ele deve pelo menos uma vez ao ano ir ao oftalmologista ou com uma frequência maior? O paciente já tem diagnóstico do glaucoma, a gente pede que venha com mais frequência. Nas fases iniciais, talvez uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, para ajustar a dosagem do colírio e depois, na minha opinião, a cada 6 meses, quando está ajustado, para que o paciente não tenha alterações, porque às vezes nesse período de 1 ano ele tem uma variação maior da pressão e aí pode ter um problema mais grave no olho. Agora, uma coisa que seria bom a gente colocar é o seguinte, a incidência, às vezes tem uma incidência maior no olho só, nos dois, como é que é isso? Então, geralmente o glaucoma, que é o mais frequente, geralmente ele dá nos 2 olhos. Nos dois. Pode ser que seja pior num olho do que no outro, isso existe com uma certa frequência, mas geralmente ele dá nos 2 olhos. E o glaucoma que a gente tem com mais frequência, ele é hereditário. Então, se tiver alguma história na família, é importante que a gente examine com mais cuidado, né, aquele paciente que tem algum histórico na família de glaucoma. Agora, tem algum sintoma, Ulisses, fora a questão da visão? Por exemplo, a pessoa sente alguma coisa assim diferente e que possa também estar relacionado com glaucoma?
Então, infelizmente, né, o glaucoma, ele não tem, e principalmente nas fases iniciais, ele não tem sintomas. Sintoma nenhum. Né? Então, quando o paciente ele começa a sentir algum sintoma de perda já, né? Ele já está perdendo o campo de visão, né? Então, por isso que é importante a prevenção, porque ele só vai sentir quando está muito tardio, né? Quando ele já está perdendo o campo visual, quando ele já percebe que rala o carro, porque ele não está enxergando aquele campo, daquele olho. Então, sintomas não tem. A não ser que eu tenha uma crise de glaucoma agudo e o paciente vai sentir dor ocular e tal. Mas, na maioria das vezes, ele não sente, nas fases iniciais, sintomas. Quer dizer, o glaucoma agudo, você sente dor ocular, né? Sim. Quando eu tenho um glaucoma agudo, a pressão sobe para 50, 60, o paciente sente dor, inflama, né? Mas não é a maioria a maioria dos casos é um glaucoma que vai evoluindo gradativamente, né? E aí quando chega nos últimos pacientes já está com uma perda visual considerável. Agora, nada a ver ou tem a ver, às vezes uma pessoa com a pressão sistêmica, pressão arterial alta, vinha desencadear um glaucoma ou nada, uma coisa não tem ligação com outra? Então, a pressão arterial, ela não está ligada diretamente à alteração do glaucoma. Existem alguns estudos que eles falam que quando o paciente tem alguma doença relacionada a vasos, né, você pode ter um glaucoma com mais frequência, né? Mas não que o paciente que tem uma pressão alta, ele vai ter uma pressão ocular elevada, né? Esses estudos falam, o paciente tem doença nos vasos, ele tem mais glaucoma, mas não que com certeza ele vai ter o glaucoma. Agora, para terminar aqui, Ulisses, veio uma coisa interessante aí, esse assunto que ele trouxe aqui hoje. O seguinte, fora a hereditariedade, existe alguma prevenção? Pode-se fazer alguma prevenção para evitar desencadear ou não? Não, então, alimentação, outras coisas, não tem nenhum estudo que comprove que a gente consegue evitar um glaucoma por alimentação, algum outro estilo de vida. Isso não tem nenhum estudo que comprove isso, né? Então, o principal é a prevenção, né? Prevenção. Visita ao oftalmologista depois de quando? 16 anos ou bem antes? A prevenção do glaucoma com a frequência maior é acima de 35 anos, mas existem outras doenças que podem acometer os pacientes, né, com menos idade, como ceratocone, como ambliopia. Então é importante que a criança também vá ao oftalmologista. Criança também, Isso. A gente fala que tem algumas doenças, por exemplo, que a gente pode prevenir antes dos 5 anos. Então, na minha opinião, a partir de 1 ano é importante que a criança vá ao oftalmologista fazer uma rotina, uma prevenção. Tá certo. Doutor Ulisses, oftalmologista. Ulisses, foi excelente e a gente vai continuar debatendo outros assuntos, hein? Eu que agradeço mais uma vez o convite aqui, doutor. Estou sempre à disposição para vir aqui. Obrigado mais uma vez. Você está lá no Hospital de Olhos, também lá na Mantiqueira, na Santa Casa. Isso, estou lá no Hospital de Olhos, a gente está em 9 oftalmologistas, tem todas as subespecialidades lá e a gente também está assumindo a equipe do Hospital Mantiqueira e da Unimed Paulistana. Então, quem precisar, a gente está à disposição. Bom, é isso aí. Terminando com o Dr. Ulisses. E vamos encerrando o programa hoje. Um abraço a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. E o Dr. Ulisses vai voltar, tem um assunto importantíssimo aí sobre retina. A pessoa diabética, tem retinopatia diabética, isso tudo aí. A gente vai conversar, porque isso é importante, né, Ulisses? É muito importante. O paciente que tem retinopatia diabética, ele, em muitos casos, perdem a visão por causa disso. Então, é muito importante a gente conversar sobre isso e esclarecer para a população. E o tratamento é muito efetivo, né? Sim, se o paciente, junto com os tratamentos da retina, fizer o controle do diabetes, é bem efetivo. E eu vou à última pergunta, que nós estamos sempre da hora. Mas todo paciente diabético que tem diabetes, ele deve fazer uma consulta ao oftalmologista.
Com certeza. Todo paciente que tem diabetes, ele tem que, com certeza, ir ao oftalmologista para diagnosticar no início as alterações na retina. É isso aí. Bom, novamente eu agradeço, doutor Ulisses. Um abraço a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.